Convido você a abrir a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, e vou pedir para que seja projetado na versão revista e corrigida. Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 1, texto muito conhecido. Eu vou pedir para que você possa ler bem forte mesmo, animado, uma manhã tão gostosa, fresquinha, né? Para você ler a plenos pulmões, Romanos capítulo 12, verso 1, pode ser? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto é extremamente conhecido, meio cristão, evangélico, sobretudo. Esse texto é um texto que faz parte como tema de muitos congressos, de muitos encontros, seminários, retiros. Paulo fazendo uma exortação, um rogo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto é muito usado e sempre muito usado para enfatizar a questão do culto racional. Um culto que não se dá meramente pela emoção, mas que, sobretudo, é o culto do eu sei. Eu sei a quem estou cultuando, eu sei por que estou cultuando, sei quando devo cultuar, sei onde devo cultuar, sei como devo cultuar. É o culto do eu sei, é o culto racional. A ênfase, via de regra, dada a esse texto está para o finalzinho, o culto racional. E aqui me permito fazer um parênteses, ainda não entrando na aplicação que vamos fazer desse texto e do entendimento que devemos ter daquilo que é dito ainda pelo apóstolo Paulo aqui. Culto racional não implica não ter emoção. Culto racional não implica não ter emoção. Muita gente, eu mesmo já tive essa compreensão no passado, em virtude de uma sensibilidade nossa, como batistas, chamados tradicionais, para nos fazermos diferentes daqueles grupos pentecostais que de nós saíram, cujos cultos têm muito mais envolvimento emocional, muito mais expressividade emocional. O apóstolo Paulo, em momento algum aqui, ele está condenando, dizendo não deve existir emoção no culto. A emoção deve existir no culto. O que Paulo está dizendo aqui não é contra isso. Ele está dizendo aqui ter um culto com emoção sem saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo, como ele espera que você faça, então não é um culto. É apenas uma catarse, é apenas uma expressão emocional. O culto deve ser racional. Mas, amados, não é esta a ênfase da mensagem de Deus que trago nessa manhã para você. É que as igrejas cristãs evangélicas, sobretudo, acabaram por se tornar muito semelhantes a organizações não governamentais. Estamos vivendo uma realidade e um contexto em que a vida cristã e a doutrina cristã tem dado lugar à ideologia cristã. Ideologia cristã não é doutrina cristã. São coisas diferentes. A ideologia cristã são princípios e valores cristãos imiscuídos
em ideais filosóficos e sociais. Então é uma mistura de sociologia com doutrina cristã. E isto gera ou leva à heresia. A heresia é a aplicação errada da palavra de Deus. Vamos entender isto quando eu vou falar com você da parte do Senhor, que o reino de Deus não é para voluntários. Você pode repetir, porque amanhã eu vou te perguntar o que foi que o pastor pregou. Você precisa saber. Não é para saber para falar para os outros, você precisa saber para você. Repita depois de mim, por favor. O reino de Deus não é para voluntários. O reino de Deus também não é de voluntários, mas de servos. O reino de Deus não é para voluntários nem de voluntários. O reino de Deus é o reino de servos de Deus. Nós vivemos a era das igrejas empresa. O modelo de sucesso hoje é copiado por corporações, é como lá fora, no mundo corporativo, no mundo empresarial, as coisas estão acontecendo desse jeito. Pastores tornaram-se CEOs ou Chief Executive Officers. Isso é o que quer dizer CEO. Tem muita gente que fala de CEO, não sabe nem o que significa. Traduzindo para o português, são diretores executivos. Então, pastores se tornaram diretores executivos. A igreja tornou-se um grande evento que precisa de staff. Você já foi a alguma igreja grande em que as pessoas digam assim, eu sou parte do staff? Uma palavra inglesa. Parece que isso, incorpora algo assim de importância no sentido de relevância em meio aos demais. Você é do staff? Eu imagino Deus dizendo, staff. Porque esse é um termo corporativo, esse é um termo para as empresas, esse é um termo para uma realidade de um ambiente profissional. Isso não é um termo para ser aplicado no contexto da igreja de Jesus. E antes que você me chame de radical, beba um gole, porque eu não cheguei até o final ainda. Você vai compreender isso com clareza. Para manter a engrenagem girando, importou-se do mundo secular o conceito de voluntariado. Lançam-se livros, workshops, cursos, pastores de mega igrejas aí com 3, 5, 7, 10, 20 mil membros. Aí você imagina que você vai chegar lá para participar de um culto entrando no Maracanã, mas não, é uma igreja que de repente ela tem lá um espaço para 1.000 pessoas sentadas, mas ela tem 10, 15, 20 mil membros. Por quê? Porque ela tem filiais. Irmão, filial é uma expressão que está conectada a filho, mas filial foi absorvido e usado para o contexto corporativo empresarial, dizendo que são empresas filhas da sede. Tudo bem até aí. O grande problema é que, literalmente, essas igrejas se tornaram corporações em que tem a matriz e as filiais que vivem em função dessa matriz. Porque é a projeção do eu, a projeção da personalidade do líder, a projeção da imagem de algo que está dando certo, e está dando certo pela quantidade de pessoas, pelo nível de arrecadação financeiro que possibilita abrir mais filiais. E eu te pergunto, para Deus, onde há importância
em se colocar uma filial de mais uma igreja batista dentro de Belford Roxo, que tem tantas igrejas evangélicas? Pastor, mas quanto mais igrejas batistas, quanto mais igrejas evangélicas tiver, não vão conseguir comportar a quantidade toda de gente. Sim, é verdade, mas lembre-se, Jesus mesmo disse, nem todo que é chamado é o quê? É escolhido. Então, pastor, por causa disso a gente não vai investir em novas igrejas? Não significa isso. É que aqui tem um quantitativo de evangélicos suficiente para tornar Belford Roxo de Jesus. Enquanto lá no Nordeste, enquanto lá no Pará, enquanto lá na Amazônia, enquanto lá no Rio Grande do Sul, que é uma das regiões menos presente o Evangelho de Jesus Cristo, sabia disso? Lá nos estados do sul do Brasil, sobretudo o Rio Grande do Sul, você vai a lugares onde você não encontra igrejas. Aliás, você encontra templos que já foram lugares de reunião de igrejas, fechados, igual estavam General Câmara, igual estava Tenente Portela, quando há 23 anos atrás, nós enviamos um missionário lá para reabrir uma igreja batista, não, um templo batista, fechado há 10 anos. Por quê? Porque os crentes que tinham lá foram embora, deixaram de ser batistas, deixaram de ser evangélicos. Para onde foram não se sabe. Que havia lá 2 famílias que perseveraram como cristãs evangélicas batistas, e o templo, a propriedade fechada, não tinha um missionário. E ainda se pergunta, o que é que estão essas mega igrejas batistas, o que é que estão essas mega igrejas evangélicas fazendo, que estão plantando novas filiais, onde não há necessidade de mais gente para pregar o evangelho? O que está faltando é crentes que lá existam pregando o evangelho, como é o caso de Belford Roxo. Enquanto regiões como lá no sul do Brasil, está faltando igreja. Eu não estou falando só de batista, não. Estou falando de batista, estou falando de Assembleia de Deus, estou falando de congregacional, estou falando de metodista, estou falando de presbiteriana. Igrejas evangélicas. Ser voluntário nessas igrejas virou cult, virou um selo de engajamento social. Você já faz parte do staff? Eu sou do staff. Mas precisamos ser honestos e bíblicos, amados. Jesus não morreu na cruz para recrutar voluntários. O voluntariado é uma linguagem de quem presta um favor, mas a Bíblia usa a linguagem de quem foi comprado. O apóstolo Paulo diz, mas vós fostes comprados. E nós somos comprados com que preço? Ele diz o alto preço. E que preço foi isso? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário pagou o preço da remissão, pagamento total da dívida de pecado que eu, você e todo aquele que o recebeu como único, eterno e suficiente Salvador. Mas ele não fez isso para a gente pegar e entrar numa igreja e dizer, agora eu sou evangélico porque eu recebi Jesus como Salvador. Isso não está fazendo diferença em lugar nenhum se essa pessoa não se tornar servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz que se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus o quê? Senhor, serás salvo. Não há salvação só porque disse que recebeu Jesus como Salvador. Se ele não for Senhor da minha vida, eu vou viver fazendo ele ser alguém que está à disposição para me servir quando eu estou enfermo, quando eu estou desempregado, quando eu estou necessitado, quando eu estou sozinho, precisando de alguém, querendo um casamento, seja o que for. Ele não é o meu Senhor. Ele é alguém que está ali para eu clamar por ele, para que resolva miraculosamente o meu problema. Mas esta não é a verdade.
A verdade é que eu fui remido, eu fui comprado pelo sangue de Jesus para ser uma nova criatura. E que nova criatura é essa? Alguém que passou a ter uma carteirinha de membro de uma igreja evangélica e diz: agora eu estou salvo, vou morrer e vou para o céu. Jesus está falando a sua palavra: nem todo que é chamado é escolhido. Você está na igreja, você pode ser crente e não ser filho de Deus. Você está na igreja, você pode ser crente, batizado, membro da igreja, devolve dízimo, ofertante, diz eu sou fiel, mas ele não é senhor da sua vida porque você não se submete. Você é um marido que não submete à autoridade da palavra de Deus para você ser o marido como ele quer. Você não é uma esposa que se submete à autoridade da palavra de Deus para ser uma esposa como ele quer. Você não se submete à autoridade da palavra de Deus para ser um filho como Deus quer. Você não submete à palavra de Deus para ser um cidadão como Deus quer. Quem é teu Senhor? Se ele não é meu Senhor, então eu sou um voluntário. A igreja deixa de ser o corpo de Cristo para ser um empreendimento sociológico cristão que faz diferença, e faz. Qualquer ONG faz. Qualquer organização não religiosa, não governamental, sem fins lucrativos, ela faz. E tem que fazer, porque senão seus dirigentes perdem os recursos financeiros que conseguem captar. Tem que dar resultado. Se não der resultado, não vai conseguir investimento de nenhuma instituição. Mas isso não é a igreja de Cristo. O voluntário presta favor àquele que foi remido e lavado no sangue de Jesus, presta serviço. E serviço não é favor. Hoje nós vamos confrontar essa heresia moderna que está dentro das igrejas evangélicas, com a dureza e a beleza de Romanos capítulo 12, verso 1 que nós lemos. Essa terminologia é um erro. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Faz parecer que Paulo está pedindo favor. Eu estou rogando a vocês, façam esse favor para mim. Em nome do Senhor, faça esse favor para mim, mas não é isso que ele está dizendo. Porque a palavra voluntário é uma excrescência teológica no contexto da igreja. Vamos ver isso de modo claro. O voluntário, amados, é alguém que dispõe de um tempo que é dele, para fazer algo que ele escolheu, por uma causa que ele acha válida. Então ele escolhe. Eu escolho, a partir de amanhã, ser um voluntário naquela ONG do meu bairro, para distribuir cestas básicas, para dar aula num curso de manuais, como é que chama? De artes manuais, para dar aula num curso de capacitação para a obtenção de um emprego, porque eu sou professor, ou eu sou capacitado, ou eu sou habilitado, então eu serei voluntário naquela organização não governamental, aquela ONG. Isso é ser voluntário. Porque o voluntário é quem dispõe de um tempo que é seu, para fazer algo que ele escolheu, por uma causa que ele acha válida. O voluntário retém o controle. Se ele se cansa, ele sai. Se ele não é reconhecido, ele para de fazer o que estava fazendo. Se o líder o aborrece, ou se ele, no ambiente lá, ele tem um colega lá que ele não se dá bem, não se sente tão encaixado ali, harmonicamente, abandona o posto, vai embora,
Você tem visto isso acontecer dentro da igreja? Eu tenho. Se o líder do ministério diz, olha, precisa ser feito desse jeito, o voluntário dentro da igreja, aquele que é um voluntário, não servo, ele diz, então, se é para ser assim, na minha casa eu não faço assim, isso não pode ser do meu jeito, então, os incomodados se mudem, estou me mudando. Vai embora. Fica mesmo não. Porque a igreja de Jesus não é lugar para voluntário. Voluntário é mimizento. Voluntário, se ele não estiver tendo o seu ego massageado, fica não. Dá problema. Começa a falar mal, começa a reclamar, começa a minar a autoridade do líder. É só voluntário. No ministério, se ele é líder, olha aí, tem líder que é voluntário em igrejas. Se ele é líder no ministério dele, fica chateadinho se as pessoas não vão. Mas quando foi num outro, chegou lá para ser do... Levanta a carinha, bate o pezinho e não fica naquele ministério, não. Não serve lá, mas é líder aqui e quer que todo mundo sirva. Eu não sei se tem algum pastor que tem coragem de dizer isso, e eu já falei isso, e alguém disse assim, quem é o senhor para falar isso? Eu disse o mesmo que eu vou falar agora. Eu sou um profeta, pastor, vocacionado pelo Senhor, com autoridade para dizer, não fica na igreja não, vai embora. Procura uma ONG. Porque a igreja de Jesus não é ONG. A igreja de Jesus é o lugar de reunião daqueles que foram chamados para fora da vida de pecado, para fora da vaidade, para fora do orgulho, para fora da autossuficiência, para fora do eu sendo massageado, para fora da meninice, para fora da mimizentice, para ser servo, para servir a Jesus. Num lugar onde tem ser humano imperfeito como ele, mas com autoridade, líder do ministério, e que como servo está servindo, liderando outros que também são servos servindo. E que coisa extraordinária, irmãos, é que Deus usa as nossas limitações, Deus usa e quer usar a cada um de nós, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições trazidas lá de fora, para sermos tratados, tratando uns aos outros. Lembra da ilustração? Do mineiro que foi para a mina, cavou, arrancou de lá as pedras preciosas, brutas, quebradinhas, e colocou-as todas num saco e foi empreender a viagem até a cidade onde ele ia vender para o ourives. E as pedras, enquanto ia na mula, iam sacudindo, iam se batendo, e elas mesmas iam aparando as arestas umas das outras, e quando chegou lá, muito daquilo que era cascalho ficou no fundo do saco, e aquelas pedras que eram sem forma, feias, agora estavam arredondadas e até mais polidas. Deus quer usar você, olha para quem está ao teu lado. Essa pessoa está querendo, Deus quer usar essa pessoa aí com todas as falhas, limitações, dificuldades que ela tem. Você tem coragem de dizer para ela, eu preciso de você, mas não é só cantar não, porque muitos estão cantando isso, a gente canta isso, mas na hora de viver isso, se fizer um meme disso aqui, vai ter problema, hein? Está cheio de sticker meu por aí, eu estou sabendo. Estufa o peito, faz beicinho, não é? Deixa eu dizer. Beicinho. Já fotografou? E vai embora. Ei, isso é ser crente, isso não é ser discípulo de Jesus.
Isso não é ser servo do Senhor. O voluntário sente lá no fundo que Deus e a igreja lhe devem algo por sua generosidade. No grego original, ou no original grego, a relação com Cristo, amados, é de escravidão por amor. Nós somos chamados de doulos, servos. É um tipo de escravo. É que para a nossa concepção ocidental, latino-americana, brasileira, a palavra escravo, ela causa asco, ela causa rejeição. Mas, biblicamente, escravo, o doulos, aqui, ou doulos, aqui, não é alguém que tem uma bola de ferro amarrada no pé, que tem uma estrutura metálica na boca, como se fosse uma focinheira de animal, que é colocado num lugar chamado senzala, um lugar fétido, insalubre, comendo restos. Não. O doulos, o servo, era aquele que trabalhava para o seu senhor. E ele trabalhava para o seu senhor porque ele não tinha meio de subsistência. E era o Senhor quem o sustentava, o vestia, o calçava, dava para ele um lugar digno de moradia, não um lugar abastado, não com carro na garagem, não com micro-ondas na cozinha, mas com dignidade. E o doulos, ele fazia aquilo que era e do jeito que o Senhor queria. Um servo, amados, não empresta seu tempo. Ele reconhece que seu tempo não lhe pertence mais. De quem é o seu tempo? De quem são as propriedades que você tem? Fica tranquilo, eu não vou pedir para você vir aqui provar que você é servo e passar a escritura das suas propriedades para a igreja. Esta não é a igreja de Jesus. A igreja que faz isso não é a igreja de Jesus. Mas de quem são as propriedades que você tem no seu nome? De que a conta bancária e o saldo que lá está? Deus tem autoridade na sua vida para pegar e dizer assim: eu quero que você pegue esse dinheiro e você consagre. Mas, Senhor, eu estava juntando para comprar um carro novo. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar porque se eu não servir para ser testemunho e exemplo para você, eu sou apenas um teórico que está aqui na frente dizendo: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu tinha um carro que eu comprei. Eu paguei porque Deus me deu condições, literalmente, porque as coisas que eu vivi no princípio do meu ministério, cheguei a ficar 3 meses sem receber meu sustento, aqui, pastoreando essa igreja. E aquele carro que eu comprei um carro zero, que na época era um bom carro. Dei a entrada e financiei o restante. E Deus não me deixou passar vergonha de nenhuma prestação sem pagar. Ainda que a igreja não tenha me dado o sustento que combinou, eu receberia como meu sustento. E por que disso? Porque eu tive que dizer para a igreja de Jesus não pode ter dívida com ninguém. A palavra de Deus diz: não devais coisa alguma, a não sei o quê? O amor. A igreja tinha um seminário com quase 40 ou 43 funcionários, mais de 40, com certeza, entre professores e administrativo.
Eu estava enfrentando um problema sério na igreja, de pessoas que não eram servos do Senhor. Gente que se sentia dono e autoridade dentro da igreja e não submetia à autoridade do pastor. Por quê? Porque o pastor estava pregando contra coisas que eles estavam vivendo e não queriam abrir mão da sujeira, do pecado. Então passaram a não mais dizimar. Passaram a não mais ofertar. Mas eu tinha um acerto com Deus. Eu disse para o Senhor: Senhor, já que o Senhor está me chamando para o ministério, eu vou deixar tudo e vou viver dependendo do Senhor 100%. Mas agora eu tenho um carro, eu tenho prestações e meu Deus não me deixou faltar. O Senhor proveu todos os recursos. Não foi através da igreja aqui, foi através da igreja de Jesus onde ela estava. Porque cristãos, servos do Senhor, ouviram a palavra do Senhor, tinham o dinheiro lá na conta bancária, e Deus disse assim: liga para o meu servo e faça uma oferta de tanto para ele. Irmãos, algum dia, nesses 27 anos, os que estão aqui, desde sempre comigo, e você que chegou outro depois, algum dia vocês ouviram esse pastor dizer que você deveria fazer alguma oferta a título de primícia, ou o que fosse, para o pastor? Alguém aqui pode levantar e dizer: não, o senhor já fez isso. Alguém pode dizer isso? Faça agora, em nome do Senhor Jesus. Eu nunca pedi um centavo. Mas eu estava na minha sala me preparando e preparando a mensagem para o dia seguinte, o telefone toca. Pastor, tudo bem? Tudo bom? Mas fulano de tal, eu sei. Olha, eu estava orando e Deus falou comigo para eu mandar uma oferta para o senhor. Pastor, não é para a igreja não, tá? É para o senhor. Falei: amém, manda os dados do seu bancário. Quando eu ia olhar, na segunda-feira, ou no outro dia, o que estava lá era exatamente o que eu precisava. Você já viveu isso com Deus? Já viveu? Você nunca vai viver isso se você não for servo do Senhor. Tem muita gente que quer ver o sobrenatural com Deus, mas para viver o sobrenatural com Deus, você tem que se desligar daqui, você tem que se desligar das coisas materiais, você tem que dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me tirou do corredor da morte, eu ia para o inferno, eu estava condenado a morrer e ir para o inferno, com tudo que eu tinha, valia nada. Ele me remiu, Ele me salvou, Ele pagou o preço, morrendo naquela cruz, e eu recebi como meu Senhor e Salvador. Eu não vou ter apego a coisa material nenhuma. Não é para ficar dando nada para a igreja, é fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Aí lá estou eu com o meu carro. Meu carro ia fazer 10 anos. E alguém poderia dizer assim: também, né, pastor, um carro com 10 anos, se para você não é nada, vendo o teu, dá para mim. Agora eu estou pedindo. Só porque você disse que não é nada. Não é nada, então não está fazendo falta para você. Não dá para mim, não. Vende, entrega como oferta para a igreja vai fazer obra. Para ninguém dizer assim: está vendo, o pastor pediu para ele. Foi uma brincadeira, todo mundo entendeu? Entendeu mesmo? Amém. E eu ia vender aquele carro. Mas Deus disse para mim assim: entrega para mim. Falei: mas senhor, já é seu? É teu já, desde sempre. Mas então entrega para mim, ofertando ele na vida de fulano. Eu peguei e falei: amém. Flávia grávida, de Beatriz, a gente morando em Nova Iguaçu. Eu chamei aquele pastor da igreja lá na roça, que quando ele ia para lá,
Se chovesse, o ônibus não ia, e ele não tinha como voltar para casa, ele, a esposa e 2 filhos pequenininhos. Chamei ele aqui, assinei o documento, registrei, reconheci firma no cartório. Quando ele chegou, falei, estende a sua mão. Ele estendeu, botei por cima da dele, orei e agradeci. Senhor, muito obrigado por esse bem que o Senhor me deu e me serviu ao longo de todo esse tempo, mas sempre foi teu, da tua mão recebi, da tua mão te dou. Entreguei para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Naquela semana eu ganhei um carro zerinho, amém? Não, fiquei 2 anos andando de ônibus. Flávia é grávida. Às vezes Dona Sandra estava lá em casa, passava lá em casa com a gente, pegava o carro da Dona Sandra, presta o carro, preciso fazer isso aqui, vai lá, meu filho. Para vir para a igreja, falava com barrigão. A gente ia pegar ônibus. Pastor, oi, quem vai levar vocês para a igreja hoje sou eu, o irmão da igreja, que Deus abençoou, comprou carro, ia lá na minha porta, pegava a gente e trazia a gente para cá. 2 anos. Até que Deus me abençoou e me deu um outro carro zerinho, que eu não dei 1 centavo pelo carro. Veio da mão de Deus para mim que servir. Meu irmão, se você quer experimentar o prover do Senhor, você tem que ser o quê? Servo. Só que nós viemos de uma cultura e nós somos massificados, sobretudo com pregadores da prosperidade que estão aí, que dizem para você trazer o dinheiro do aluguel para você provar que você tem fé e Deus vai te abençoar. Aí a pessoa rouba do senhorio, entrega aquele dinheiro para a igreja, rouba do senhorio, pegando o dinheiro que é roubo, entregando para Deus como oferta de fé. Queridos, isso é mentira. E essas pessoas que estão aí, travestidas de pastores, pregando e ensinando isso para a igreja, são lobos em pele de cordeiro. Mas você sabe qual é o grande problema? Sabe por que essas pessoas continuam ganhando muito dinheiro e levando muita gente à falência? Inclusive alguns que são artistas, que vieram para Jesus num momento de crise terrível, e depois, quando entram para essas organizações religiosas, que é o que elas são, nada mais do que isso, porque pregam o evangelho adulterado, pregam o evangelho de você ser escravo e não doulos. Não é nem voluntário, é o outro extremo. Por que as pessoas continuam indo? Porque com o dinheiro que elas arrecadam, elas investem ainda muito mais na estrutura delas, para elas sempre parecerem algo que dá muito certo, porque todo mundo quer fazer parte de uma coisa que parece estar dando certo, sim ou não? Você vai ver quando esse templo aqui estiver reformado. Você vai ver quando toda essa infraestrutura nossa aqui, de 2.750 metros quadrados, estiverem reformada, a fachada da igreja, bonita como está programado. Quando o templo, com acústica, com um outro sistema de ar-condicionado ainda melhor do que aquele que tinha, com aquela vista linda, aquela fachada linda que vai ter, você vai ver o que vai acontecer. A quantidade de gente que vem, por quê? Porque quer fazer parte daquilo que parece que dá certo. Está dando certo, eu quero isso, eu quero para esse negócio aí. Para pensar. Não é assim não? As pessoas estão querendo um Jesus que lhes sirva. E por isso elas são voluntárias dentro da igreja. Mas um servo não empresta seu tempo, ele reconhece que seu tempo não lhe pertence mais. Um servo não oferta barganhando com Deus, porque o Deus Todo-Poderoso é Senhor do ouro e da prata e de tudo que Ele tem. Ele é mordomo das coisas do Senhor, Ele sabe disso. Ele é usufrutário daquilo que pertence a Deus, e Deus abençoa para isso.
Mas tem uma falácia, a falácia da validação. O sistema de franquias das igrejas precisa de voluntários para alimentar o ego da estrutura. O reino de Deus precisa de servos que entendam que a única validação necessária foi dada na cruz do Calvário, o sacrifício vicário do Senhor Jesus. O cristão remido e lavado no sangue não faz favor para Deus. Ele responde a um chamado de posse. Você sabe por que tem crentes que dizem: eu recebi Jesus como único eterno, suficiente Salvador? São ensinados a respeito do dízimo, da oferta. Ensinados verdadeiramente. E não são dizimistas, se tornam ladrões, roubando de Deus. Quem fala isso não sou eu, é a palavra do Senhor. É o Senhor que diz: vós me roubais. Por quê? Porque vocês estão deixando de me fazer Senhor da sua vida, quando eu, na verdade, eu sou. E vocês disseram que eu era Senhor de vocês, mas vocês estão me roubando. É como um homem e uma mulher que estão perante Deus, o pastor, o padre, o juiz de paz, e fazem uma aliança ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na pobreza ou na riqueza. Eu serei fiel a você, mas daqui a pouco passa um tempo, não está gostando mais, aquilo que era durinho agora está sob o efeito da gravidade. Isso de ambas as partes. Aí começa a olhar para o lado e ver que tem algo que, agrada mais aos olhos, e vendo que é agradável aos olhos e apetitoso ao paladar, síndrome de Eva. E adultera a palavra que está lá na Bíblia, para aquele que rouba de Deus, no dízimo e na oferta. Dízimo que representa o quê? Fidelidade. Oferta que representa o quê? Adoração. É chamado de ladrão por Deus. Adúltero. Por que adúltero? Porque para satisfazer o seu eu, a egolatria, vai lá na loja, compra aquele tênis de R$1.000, R$1.500. Vai lá na loja, compra aquele smartphone de R$7.000. Quando o de 1.000 e pouco faz igualzinho e o suficiente para a necessidade que a pessoa tem. Mas ela tem que ter aquele. Porque o Senhor dos seus recursos é ela, não é o Senhor. Um verdadeiro servo do Senhor não compraria nada sem perguntar para o Senhor: Senhor, o Senhor me autoriza? Porque tudo que eu tenho é do Senhor. Sei lá o que o Senhor está pensando em fazer com essa grana aqui. Senhor, eu recebi esse valor, tenho esse valor agora aqui. Ah, tá, não, já devolvi o dízimo, eu já entreguei lá uma oferta, esse agora aqui é meu, eu faço o que eu quero, porque é de quem? Meu. Sumiu o servo ficou só até o dízimo e aquela ofertazinha do tipo: ofertei, tá? Do meu. E se Deus quiser tudo? Em algum lugar na Bíblia você viu Deus pedindo tudo a alguém? Dizendo para alguém: me dá tudo. Me dá o que eu te dei. Tem algum lugar na Bíblia isso, irmão? Tem ou não tem, irmãos? Vocês estão em choque? Só o pastor que não vale. Mas está valendo também para os seminaristas. Tem ou não tem? Deus já deu alguma coisa e disse assim: agora eu quero de volta? Abraão, parabéns. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Abraão obedece ao Senhor e sai. A mulher de Abraão já estava velhinha. Está passando tempo, passando uma década, cadê o filho? Não vem. Já passou a menopausa, já a menopausa. O que é menopausa? Menopausa? Nem lembro o que é isso, já foi há tanto tempo. Aí Deus visita e diz assim: ano que vem você vai estar grávida. Fala sério, senhor, agora? Se fosse lá atrás, agora?
Um ano na frente, lá está Sara grávida e Abrão felizão, o filho prometido pelo Senhor. Dá o nome dele Isaac, sorriso, aquele que fez sorrir, né? Que maravilha. Agora Isaac já é um adolescentezinho. Deus vira para Abrão e fala assim: Abrão, pega esse menino que eu te dei e agora você vai levar ele num lugar onde eu vou te indicar. Você vai sacrificar esse menino para mim. A Bíblia diz que Abrão fez o quê? Questionou Deus. Senhor, mas peraí, o senhor não deu para mim? O senhor não cumpriu a promessa? O senhor está voltando atrás agora? É assim agora? O senhor joga na cara? Que negócio é esse? Abrão não fez isso. Abrão simplesmente pegou o filho e obedeceu. E quando ele está subindo com Isaac até o monte, no alto do monte, onde ele vai sacrificar Isaac, é sacrificar mesmo, colocar ele em cima de um altar, pegar um cutelo, matar e botar fogo. Porque era assim os sacrifícios. Isaac vira para o pai e fala assim: papai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão diz o que para Isaac? Deus proverá, meu irmão. E aí a gente canta: Deus proverá. Como é que é o resto? Eu não lembro não, só sei até aqui. Quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotarem, Deus proverá. É lindo cantar isso, não é, irmão? Mas você já viveu isso? Você já foi servo para viver isso? Eles sobem, chegam lá em cima. Deus pega e diz assim: Abrão, sacrifica não, Abrão. Isso aí era um teste. Aí alguém diz assim: tá vendo? Deus testou Abrão para saber se Abrão ia ser fiel. Irmão, vai ler Bíblia. Deus não precisa testar ninguém para saber se alguém é fiel. Deus já sabe quem você é antes de você existir. Deus é onisciente, Ele conhece teu pensamento. Sabe o que você está pensando agora. Sabe se o que você está falando, se o que você está cantando é verdade. Não era para saber se Abrão era fiel. Deus estava dando a Abrão, como deu a Adão, um motivo para honrá-lo e adorá-lo de um modo que justificasse a bênção com que o Senhor iria abençoar Abraão. Entenda, nós vivemos num mundo perdido, num mundo amaldiçoado pelo pecado, e para eu e você sermos abençoados, e aquele que quer ser abençoado extraordinariamente, tem que estar disposto para servir ao Senhor extraordinariamente. A menos que você queira ser amigo de Vorcário, aí tudo bem. Mas em algum momento você vai encontrar o mesmo fim que ele. Porque ele andou dentro de igreja. Até onde tem sido dito. Foi membro de igreja. Teve programa em canal evangélico de uma igreja batista importante no Brasil. Isso serviu de quê? Talvez tenha levado com aqueles programas muita gente a se tornarem verdadeiramente servos do Senhor, remidos e lavados no sangue de Jesus, mas ele era só um crente. Olha para quem está ao teu lado, tem cara de crente, está no lugar de crente, mas talvez não seja crente. Eu não estou julgando ninguém não, estou te chamando a atenção para você abrir o olho, porque você olhou para ele, mas ele estava olhando para você. Amado cristão, remido e lavado no sangue não faz favor para Deus. Ele responde a um chamado de posse. Eu sou possessão do Senhor. Eu fui comprado com o preço precioso do sangue de Jesus. Eu quero te perguntar, você marido, você é um marido comprado pelo sangue de Jesus? Você esposa,
Você é uma esposa comprada pelo sangue de Jesus. Você é filho, adolescente, jovem, você é um filho comprado pelo sangue de Jesus. Você é empresário, empreendedor, profissional liberal, você é um profissional comprado pelo sangue de Jesus. Você que toca no ministério de música, você que canta, você é comprado pelo sangue de Jesus. Você que está aí na comunicação, no som, lá no ministério infantil, nos atalaias, no zelar, no ministério qual seja, você foi comprado pelo sangue de Jesus. É por isso que você está buscando fazer as coisas do jeito de Deus, ou você tem um ego, tem um orgulho, e quando é para você agir com humildade, submissão, você sobe nas tamanquinhas, você olha para o outro, você diz tem defeito, e você não faz aquilo que Deus esperava que você fizesse. Não é só uma questão de como você serve na igreja. É uma questão de quem você é. É a questão de quem eu sou. Se eu sou um voluntário na igreja, eu sou um voluntário na rua, sou um voluntário no trabalho, sou um voluntário na minha casa, eu sou um voluntário. As coisas não são do jeito de Deus, as coisas são do jeito de Deus quando me favorece. Quando não me favorece, aí tem que ser do meu jeito. Amados, o altar não aceita sobra, você pode dizer isso. Mas fala alto, ouvindo o que você fala e refletindo o que você está dizendo. Diga, o altar não aceita sobras. O altar não aceita sobras. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Que apresenteis o vosso corpo como quê? Como quê? Olha na Bíblia Sagrada e encontra lá algum lugar em que o adorador, quando ele levava a ovelha, ele podia, não, peraí, esse quarto da ovelha aqui é meu, leva o resto. Não tem isso não. Tinha que entregar a ovelha toda. Altar não aceita sobras. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele não está dizendo aqui que você apresente seu braço. Ele não está aqui dizendo que você apresente o seu talento de tocar. Ele diz, é você. É você inteiro. É quem você é. São as qualificações que você tem. São os recursos que você tem. Imateriais, materiais, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pode continuar vivendo como um evangélico, um evangélico, ou você vai viver como um evangélico. Aquele que tem uma boa nova. Qual é a boa nova? Antes eu estava no mundo, antes eu olhava para baixo, antes eu estava apegado às coisas, antes eu satisfazia o que minha inclinação carnal e as paixões me conduziam, mas eu morri. Aquele eu morreu. E todo dia quando o fantasma dele vem me assombrar, eu digo, arreda Satanás. Agora eu sou nova criatura. Esse eu deixou de existir. Eu agora pertenço ao Senhor. O modelo de voluntariado pede apenas uma tarefa. Paulo está dizendo aqui que o que a gente deve dar, o quê? A gente deve entregar tudo. Todo o meu ser. Amados, é um perigo da performance. Nas grandes congregações que adotam essa visão, porque não são todas as grandes igrejas. Irmão, não há pecado nenhum em ser igreja grande, amém? Amém? Pastor que fala isso deve ser um frustrado. Ele olha para o ministério dele, que não chegou a ser aquilo, e cada ministério tem uma realidade. Cada um tem uma realidade.
Mas nas grandes congregações em que essa ideologia está aí reinando, o serviço virou performance. O chamado é: vem ser voluntário na recepção, na mídia, no palco. E isso cria cristãos que são ativos na escala de serviço, mas são mortos no altar da consagração. Em igrejas que... Não a igreja, mas o crente que não é servo, ele está na escala. Ele não acordou assim, eu não estou muito afim de ir, não vai. O Rodriguinho lá que dá o jeito dele, o Nivan, arruma um outro lá, bota um outro lá. Por quê? Não vai receber uma advertência. Se fizer 3 vezes, não vai ser mandado embora. Não tem demissão por justa causa. É ou não é? Ele é mais servo no emprego dele do que ele é servo na igreja de Cristo, onde ele diz que ele serve ao Senhor. Paulo diz sacrifício vivo. Sacrifício vivo, amados, não é tarefa executada. Um voluntário executa uma tarefa e vai para casa com o ego inflado. Um sacrifício vivo é colocado no altar e não tem mais agenda própria. O servo, ele vem cultuar a Deus. Estou com uma dorzinha de cabeça, mas se não tivesse trabalho, ele ia para o trabalho com a dorzinha de cabeça. Mas para cultuar a Deus, para ser igreja, não. O servo não se acomoda à realidade que agora o culto é transmitido, eu posso ficar de casa tendo a possibilidade de ir lá ser igreja. O voluntário faz isso. Porque é voluntário. O servo não. Cultuar a Deus é imperioso para ele. Ser igreja é imperioso para ele. Estar na igreja é imperioso para ele. Você consegue imaginar lá no seu trabalho, você chegando na noite anterior e você mandando um WhatsApp para o seu chefe, que talvez não vá nem ler aquilo, só vai ler de repente no dia seguinte, 2 dias depois, para dizer para o seu chefe assim: olha, eu estou com piriri desde ontem, e o médico falou que eu não posso ir trabalhar, então eu estou te avisando agora, amanhã não estarei no trabalho. Quando ele chega lá, 2 dias depois, o chefe olha, não pode fazer nada. Por quê? Porque ele chega apresentando um atestado médico. Sim ou não? Qual é o atestado médico que um crente dá para Deus, quando ele, em cima da hora, ele avisa para o líder do ministério que ele não estará servindo? É claro que situações e situações, amém? Amém, irmão? Nesses 27 anos, eu me lembro de 2 vezes que eu tive que dizer para o Rodriguinho: leva o povo a cantar até eu voltar. E eu deixei, e era a hora de eu subir ao altar para pregar, e eu deixei tudo ali e fui para a minha sala, porque Walter Clark me chamou para uma reunião urgentíssima. Alguém aqui não sabe quem é Walter Clark? Você tem na sua casa. Ele te chama porque ele quer que você passe um fax para ele. E é com urgência quando acontece. Cada caso é um caso, amém, irmão? Há situações que podem acontecer e você não poder, aí você vai avisar. Pega o telefone e liga. Fulano, cara, amanhã eu estou com um problema aqui, não vou poder estar na igreja amanhã. Eu estou escalado. Esse é um servo. O voluntário manda uma mensagem. Se ele vai ouvir, mais do que obrigação, eu já cumpri mesmo, mandei mensagem.
Amados, um sacrifício vivo é colocado no altar e não tem mais agenda própria. O serviço cristão não é um extra na nossa vida. Deve ser a materialização da nossa devoção ao Senhor. Servir promove a cura do narcisismo religioso. O voluntário, ele busca o obrigado dos homens. Uma vez entrou uma pessoa, membro da igreja, na minha sala. Ela fala: pastor, estou aqui para praticar Mateus 18:15. Como o senhor ensina. Eu falei: amém. O que aconteceu? Eu estou aqui servindo há tanto tempo e o senhor nunca nos reuniu. E eu vi que o senhor, um dia desse, chamou todos os voluntários do ministério tal, pediu que ficassem em pé, e o senhor nunca me chamou. E era líder. O senhor nunca chamou a mim e o meu ministério para que a igreja reconhecesse. Eu disse: não chamarei. Por quê? Porque você não serve. Como assim? Você está atuando para receber aplauso. Você está atuando para receber reconhecimento. Você não está atuando porque você serve. Aliás, por falar nisso, você não é mais o líder. Saiu da igreja, mas não sem antes tentar queimar meu filme com a igreja. E fazer o papel de agente de Satanás para causar problema. Eu não mandei embora da igreja, eu só tirei da liderança. Você não é líder mais. Você não está mais no ministério. Seu lugar agora é sentadinho lá, para tentar aprender o que você até agora não aprendeu. O senhor é autoritário. Daqui para frente, isso aí vai ser elogio. Tem mais alguma coisa? Quem está entendendo? O servo, ele não busca o obrigado dos homens. O servo busca o bem-estar, servo bom e fiel do seu senhor. Ele não está esperando tapinha nas costas do pastor. Eu não estou dizendo que a gente não deva reconhecer aqueles que servem, porque é bíblico que o façamos. Eu estou dizendo que o que verdadeiramente é servo não o faz pensando no tapinha nas costas de ninguém. Ele está pensando em Deus dizer: muito bem, estou satisfeito com você. Isso daí. Quando nós transformamos a igreja, amados, em um clube de voluntários, nós destruímos o conceito de corpo de Cristo e criamos um exército de pessoas em busca de autoafirmação religiosa. E isso não é viver obediência à palavra de Deus. Há uma lógica da redenção, e o apóstolo Paulo diz que é o vosso culto, o quê? Racional. Eu sei por que estou servindo. Eu sei como devo servir. Eu sei qual é a motivação certa para servir. Eu sei como devo servir. Eu sei onde devo servir. E aqui nessa igreja, até isso, nós estamos comprometidos em fazer você ter condição de saber. Porque nós queremos as pessoas certas no lugar certo, pela razão certa. Então não tem ninguém aqui que não tenha um lugar certo para servir. E deixa eu te falar uma coisa, por favor, ajuda por favor essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela o lugar certo de você servir não é sentado aqui. Gostou da rima? Então repete para ela.
O lugar certo de você servir no corpo de Cristo é colocando a mão na massa. Com teus talentos, com a tua cultura acadêmica, com a tua experiência de vida, em tudo aquilo que pode ser útil para servir ao propósito de Deus em edificar a igreja, sobretudo com o uso dos dons espirituais com que o Senhor te capacitou. Mas os dons espirituais não tem esse negócio de que eu vou para a reunião de oração, porque lá vai que o fogo cai e eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você já tem o Espírito Santo morando em você. E o dom espiritual? Você tem que estar pronto para receber, ué. Você consegue imaginar o Espírito Santo dando o dom para alguém que não está capacitado, ou melhor, não está capacitado, com o entendimento, com o conhecimento, com a maturidade para usar aquele dom? Pastor, mas o Espírito Santo me deu esse dom aqui e até hoje eu não me sinto capacitado. É por isso que você recebeu o dom, porque você já foi capacitado com o quê? Humildade. Servo que não tem humildade não tem dom do Espírito Santo. Ele não será perfeito, será alguém que, como aquela pedra bruta tirada lá da mina, tem muito ainda, de repente, que ser burilado. Mas se tem humildade, já tem a condição básica para ser capacitado pelo Espírito Santo para servir ao corpo de Cristo. Agora toma cuidado, vai ler a Bíblia. Lá na Bíblia a gente encontra profeta, que era profeta, e Deus não estava usando, em determinado momento, a unção, Deus, e dali para frente ele empurrou como se estivesse Deus sendo o agente sobre ele. E usando um jargão aí pentecostal, o vaso estava ali emborcado e fazendo uma força tremenda para todo mundo achar que tinha azeite. A lógica da redenção, queridos, é o culto racional. Que é o vosso culto racional. Aqui Paulo destrói a ideia de que servir a Deus é um hobby ou algo opcional para os mais dedicados. É lógico, não é opcional. Você pode dizer depois de mim, é lógico. Não é opcional. Então vou dizer diferente, diga, não é opcional. É lógico. Então alguém pode dizer, é lógico, não é opcional. Não é opcional, é lógico. Se você foi comprado por um preço, o sangue de Cristo, a única conclusão lógica, inteligente e racional é que você agora pertence a quem te comprou. Quem foi? O Deus Todo-Poderoso. Tratar o serviço a Deus como voluntariado é um insulto ao preço que foi pago. Esses pastores estão cometendo um gravíssimo erro teológico. Incitar, ensinar, transmitir a ideia de que você precisa ser voluntário. Por favor, participe da nossa feira de voluntariado, nossa feira de ministérios para... Quer ver uma coisa que eu, como pastor, fico, mas assim, muito triste. Mas não é por minha causa. É porque eu estou sendo instrumento de Deus para fazer você saber a verdade. É ver você não fazer aquilo que você já foi instruído a verdade. É quando um líder de ministério coloca lá no nosso PIB News, como é que diz lá? Precisa-se de voluntários? Alguma vez você deu isso? Não. Você encontra lá, oportunidade para servir. Quantas vezes você olhou aquilo, só olhou e foi embora? Mas era você. Mas você não era servo. Então, para você, aquilo não era uma oportunidade, de repente aquilo era um peso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você encontra na Bíblia Jesus chamando alguém que estava parado, preguiçoso, sem fazer nada?
Pedro estava pescando. Pedro, Tiago, João eram pescadores. Mateus fazia o quê? Cobrador de impostos. Estava trabalhando. Vai olhar. Ele não chamou ninguém preguiçoso, parado, não, irmão. Ele chamou gente que tinha ocupação. Pastor, e Judas? Sei lá, mas ele estava trabalhando. Chamar de voluntário aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus é um insulto ao preço que foi pago. É como se disséssemos, Jesus pagou tudo, mas eu só te dou o que me sobra. Os cursos modernos estão por aí, com pastores, grandes igrejas, ou igrejas, realizando, tentando motivar as pessoas com frases de efeito e técnicas de coaching. Isso não tem respaldo bíblico. Não com a ênfase que é dada. O servo ele deve ser equipado, o servo deve ser capacitado para servir. Agora você quer ver uma coisa? Se o líder do ministério tal faz uma convocação a todos que são do ministério, dia tal, nós teremos um treinamento. Pode contar que vai ter uns 2, 3, sei lá quantos que vão pegar e vão dizer assim, mas olha, sabe o que é? Para se excusar de não participar do treinamento. Mas eu já sou do ministério há tantos anos, há tanto tempo, ainda tem que participar de treinamento. Lá fora na empresa, se o patrão disser assim, vai ter um treinamento, o cara pensa assim, uau, oportunidade para eu melhorar, conquistar mais conhecimento e ser observado pelo meu chefe, meu gerente, para aquela promoção que vier, Para que Deus falou para Abraão mesmo, para ele entregar o filho dele? Qual o propósito de Deus? Saber se Abraão ia ser fiel? Repita depois de mim, Deus. Não, com vontade, diga Deus. Estava dando a Abraão a oportunidade de ser justificado pela bênção extraordinária que o Senhor ia abençoá-lo. Você quer ser abençoado com a bênção extraordinária? Sirva. Pastor, o senhor não está ensinando a barganhar? Servo não barganha. Servo age com inteligência. Isso é ser inteligente. Não é ser barganhador. Paulo motiva com a misericórdia, diferente do que estão fazendo por aí. Estão fazendo por aí tentando motivar as pessoas com frases de efeito e técnicas de coaching. Paulo motiva com a misericórdia. O combustível do servo não é a palestra do pastor famoso, é a consciência da sua própria redenção. É dizer, eu vou servir, eu vou para esse seminário, eu vou investir nesse seminário, porque eu quero ser capacitado para servir melhor. Eu quero ouvir do Senhor, bom está, servo bom e fiel. Meu irmão, se você vem para cá, você participa de um ensaio na semana, de repente no domingo, para pegar o violão, mas você em casa, você no tempo que tem, você não estuda, você não desenvolve. Que servo é esse que você é? Você quer cantar para o Senhor, mas você chega em casa, você não ensaia. Chega no templo, chega no culto, se não tiver a projeção, e deu problema no equipamento, deu um bug aqui no computador, a televisão lá com a letra e falhou. Aí você, na hora de cantar, você é que nem pastor Cláudio, embola as letras todinha.
das músicas novas. Porque você só ensaia no ensaio. O cristão verdadeiro não pode se sentir um voluntário, porque ele sabe que foi resgatado da morte. Quem foi resgatado da morte não ajuda o seu Salvador, não ajuda a igreja do Senhor. Ele se entrega a Ele completamente. Aqueles que assim têm procedido, amados, precisam arrepender-se de ter transformado ou estarem transformando a Igreja de Cristo numa empresa que gerencia mão de obra gratuita. Eu estou falando dos líderes, dos pastores, se é que tem alguém me ouvindo ou ouvindo essa mensagem gravada. E se não tem, você conhece um, manda o link dessa mensagem para ele ouvir. Está faltando quem o leve a refletir à luz da verdade, da palavra de Deus. Irmãos, 27 anos sou pastor dessa igreja. 27 anos. Ao longo desses anos todos, eu vi igrejas próximas de nós aqui triplicarem, quadriplicarem o seu tamanho em membros, em obra construída, expandiram templo, tudo isso, mas para fazer isso, vestiram a roupagem daquilo que estava dando certo para crescer a igreja. E o que é que estava dando certo para crescer a igreja? Que eles foram em determinado lugar, viram aquela igreja que de 400 saiu para 4.000 membros, saiu para 10.000 membros, e aí eles foram lá, e eles compraram o perfil, compraram a estratégia, e trouxeram para aplicar nas suas igrejas. Dá uma olhadinha no Instagram, a quantidade de gente oferecendo curso, oferecendo monitoramento, mentoreamento, para levar a igreja a crescer. Eu fui a muitos desses congressos, eu fui a muitos desses eventos. Eu vi coisas interessantíssimas lá que realmente tinham escopo, tinham fulcro na palavra de Deus. Mas eu vi que para fazer e ser como eles, eu teria que vestir aquela roupa, e aquela roupa não levava você a ser servo, mas me levaria a ser um pastor de multidões. Me levaria a ser um pastor que estaria enchendo a burra de dinheiro, dando curso e cobrando por isso, já sendo muito bem sustentado pela igreja, como acontece com esses pastores. É um assinte, é um absurdo, que o camarada é sustentado pela igreja, ele é pastor de dedicação integral, mora num big lugar, tem um big carro, e eu não estou falando que isso é errado, porque a palavra de Deus manda honrar aquele que serve e se dedica à palavra com dupla honra. Dupla honra significa trata melhor do que o mundo trata aqueles que eles reconhecem, porque isso é uma ignorância de muita gente. Se o cara vai ser um gerente de uma agência bancária, ele tem um baita de um salário. Se ele é um pastor que se dedica e tem lá uma congregação, não, esse cara não pode nem ter carro, não, ele tem que ser pobre, porque se ele é um pastor, Jesus era pobre. Está brincando, irmão? Vai conhecer a Bíblia. Sabe o que está falando? Mas é um assinte, um absurdo, que esse camarada, pastor, sustentado pela igreja, com dedicação integral, vai para as mídias sociais para oferecer curso seu, usando sua própria igreja como seu nicho principal, abrindo para tantos outros, para botar mais dinheiro no bolso. Fala sério, irmão. Que negócio é esse? Tem que ser uma igreja de voluntário. Não pode ser uma igreja de servo mesmo. Porque servo, ele lê Bíblia. Servo
vai conhecer a verdade, vai ter intimidade por si. Ele não depende da pregação de domingo para ele conhecer alguma coisa de Deus. Ele de segunda a sexta-feira, sábado, domingo, ele está comendo a palavra, ele está orando, ele está refletindo, ele está perguntando para Deus: Senhor, eu vou ler, o que isso aqui se aplica à minha vida? Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me instrui, me conduz, porque eu sou servo. Pastor que tem servos, ele que não estude a palavra, não. Ele que não busque mais conhecimento, não. Ele que pare até onde ele foi e não progrida, não. Vai chegar uma hora que a igreja vai dizer para ele assim: estou querendo comer osso, buco, pastor continua me dando canja? Mas se você tem se sentido voluntário, cansado, precisando de tapinha nas costas e validação humana, se você já teve esse tipo de atitude de fazer beicinho, porque o líder disse que no ministério tem que seguir essa ordem, tem que seguir esse procedimento aqui, que não é o que você está acostumado, não é o que você faz na sua casa, não é o que você faz na sua empresa, não é aquilo que você faria, mas você não é o líder, se fosse você seria diferente. Há uma razão para ser daquele jeito, e você já fez beicinho, e você já bateu o sapatinho, e você já saiu. Se converte. Se converta. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Seja servo. Abandone o voluntariado. Assume a servidão a Cristo. O voluntário se queima. O servo se consome. O voluntário vai naquele culto que é o mais avivado. É o culto de domingo à noite que as pessoas vão mais. O servo não. O servo vai para dar culto a Deus. Vai para ser mais um que invoca e atrai a presença do Espírito Santo no meio do povo. E usufrui disso. O voluntário se queima. O servo se consome. O voluntário se sente usado. O servo se sente honrado por ser útil ao seu Senhor. Não devemos ser uma igreja de gente engajada em projetos, irmãos, mas uma comunidade de remidos que racionalmente entenderam que a vida só faz sentido se for investida no altar. O que você está fazendo com o teu talento, com os teus dons que não estão no altar? Você está usando para progredir, para ganhar uma promoção lá fora, para se tornar alguém mais... O que você está fazendo com os teus talentos que não estão no altar? Eu tomei um posicionamento com o Senhor quando eu assumi o ministério. Eu disse: Senhor, eu não vou ficar batendo aqui, eu não vou ficar tocando trombeta e pedindo, gente, olha só, nós estamos precisando, sabe, olha o ministério tal. Quando no passado a igreja, todo ano, ela fazia uma eleição, porque uma coisa ruim da tradição era aquele jargão, né? Batista é democrático. Nós somos democráticos. Mas a democracia não pode ser democracia do demo. E aí a igreja, uma vez por ano, no final do ano, se reunia para fazer a eleição para ocupar todos os cargos que existiam na igreja. Então elegia todo mundo que ia ser professor de crianças, do infantil 1, do infantil 2, do infantil 3, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da terceira idade, da líder das mulheres. Tudo quanto era lugar eram chamados departamentos, termo que é usado por empresas, era usado na igreja. E a igreja era uma cópia do que as empresas faziam.
E aí o que acontecia? Irmão, olha, precisamos de você no ministério, mas não tem ninguém, cara. E você tem talento, precisamos de você. Aí a pessoa ia na base do voluntário, porque ela está sendo, precisamos de você. Ela ia para ser professora de crianças. No primeiro mês ela fazia, no segundo mês ela arrastava, no terceiro mês ela faltava, e no quarto mês ela dizia, não estou, conta comigo mais não. Não é minha praia. Era o estímulo ao voluntariado. Mas a igreja de Jesus são as pessoas, só quem sabe fala bem forte, são as pessoas? Certo. No lugares? Certo. Pela razão? Certo. Pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Então, saia daqui hoje não procurando uma vaga de voluntário para se sentir importante, mas procurando um lugar de serviço para que Cristo seja exaltado através de você. No corpo de Cristo não há espaço para voluntários. Me ajuda? Fala para quem está do teu lado. Aqui não tem espaço para voluntário. Diga para ele por quê? Porque nós queremos ser. Nós queremos ser o quê? Uma comunidade viva de cristãos autênticos. Não há espaço para voluntário. Apenas para servos que, após fazerem tudo, ainda dizem assim: eu sou um servo inútil, porque eu apenas fiz o que eu devia fazer. Isso é o que está na palavra de Deus. Feche os seus olhos e pensa um pouquinho. Meu irmão, minha irmã, em quais momentos você se pegou agindo como um voluntário, esperando reconhecimento, ou fazendo um favor a Deus, em vez de agir como um servo comprado pelo sangue de Jesus? Já teve gente que saiu da igreja porque reclamando: o pastor nunca me deu uma oportunidade. Servo não precisa de que o pastor dê oportunidade. A oportunidade vai até o servo. E quase sempre quando alguém diz isso e reclama por isso, é porque é alguém que quer projeção, quer ser notado, quer ser visto, quer estar aqui na frente dançando, para que alguém diga: olha, mas você dançou tão bonito. Cantando, para alguém dizer assim: mas você cantou tão bonito. Declamando: mas você declama. Olha, você é um artista, você é uma atriz, você é um ator. Você faz diferença aí no Celebrate. Olha você. Você seria capaz de ser honesto perante Deus e todo mundo espiritual que está te vendo, e sabe a verdade, de quantas vezes você se permitiu fazer coisas para Deus, quando na verdade você estava sendo um voluntário e não um servo. Em quais momentos você se pegou agindo como um voluntário, esperando esse reconhecimento, fazendo favor para Deus, em vez de agir como um servo que foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus? Como você se sente ao ouvir igrejas e líderes religiosos chamando você de voluntário em vez de servo? Você se sente valorizado ou você se sente entristecido por ver a noiva do Senhor sendo transformada em uma organização não governamental, uma ONG? O entendimento resultado pelo confronto com os princípios e valores da palavra de Deus a respeito desse tema, amados, muda a nossa maneira de ver e a nossa disposição de servir, sabendo que o nosso serviço não é um extra, mas é o nosso culto racional, lógico, diante das misericórdias de Deus.
Se você entende isso, se essa palavra você recebe como sendo de Deus, reconhece na palavra de Deus coerência com tudo aquilo que aqui foi dito. E você olhando para dentro de si, você fazendo a sua autoanálise, você reconhece que não foi por obediência de servo, mas se deixou levar como um voluntário. E você nessa manhã, aos ouvidos e olhos de todo mundo espiritual, você vai dizer: Senhor, eu quero pedir perdão por todas as vezes, ou pela vez em que eu não fui servo, mas fui voluntário. Mas eu me coloco hoje no teu altar, não em parte, não pedaço, mas meu todo. Meus talentos, meus dons, tudo o que tenho e chamo meu é teu, são teus, e para a glória do Senhor, porque eu fui comprado pelo preço precioso do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário. E Ele não está esperando que eu faça favor para Ele, mas que eu sirva. E eu estou me colocando agora em tuas mãos. A começar de você que veio aqui à frente para tocar agora. Ou para cantar. Para todos que aqui estão, você que está aí do outro lado da tela. Se essa palavra você reconhece como de Deus para você. E você quer tomar essa atitude de consagração, de conserto, de renovo com o Senhor. Você que está presente aqui, põe-se em pé no seu lugar, abra a sua boca e comece a falar com Deus agora. Abra a sua boca e diga para Deus: Senhor, eu entendi, a tua palavra é para mim. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou deixar de ser voluntário, eu vou deixar de ser mimimi, eu vou deixar de dar lugar e vazão a essas inclinações para fazer e me sentir animado e disposto para fazer quando eu sou reconhecido e visto para servir para a glória do Senhor. Eu quero ser visto pelo Senhor. Eu não estou nem aí para o que as pessoas vão falar, não, Senhor. Eu quero o que o Senhor pensa de mim. E que diminua eu, para que o Senhor cresça. Porque quem tem que ser visto é o Senhor, não sou eu. Eu não estou em busca de reconhecimento de ninguém. Eu quero, como o profeta João Batista, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Então abra sua boca e diga aos ouvidos da sua própria mente e do mundo espiritual que você reconhece a graça salvadora de Cristo, imerecida por você, e declare a sua disposição e alegria de poder se envolver com o corpo de Cristo e servi-lo, servindo ao teu próximo, servindo à igreja. E meu irmão, se você já tem feito isso, não perca a oportunidade de também ficar de pé e dizer: Senhor, eu me coloco sob o escrutínio do Senhor Espírito Santo. Sonda-me, Senhor. Se há alguma coisa em mim, Senhor, que ainda não te agrada. Porque como servo, meu irmão, como servo, minha irmã, você precisa ser um instrumento útil, uma ferramenta útil. Mas se você é uma ferramenta que está enferrujada, você precisa tirar a ferrugem. Se tem coisa que agregou em você, como uma rebeldia, uma insubmissão, uma desobediência, uma indisposição para ser humilde, fazer as coisas como Deus espera de você, como Ele instrui na sua palavra, como você deve ser como esposa, como marido, como pai, como filho, como cidadão, como empresário, como empreendedor, como servo do Senhor que você deve ser. Passe em revista e diga agora: Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu não quero ter nada daquilo que me faça incapacitado de servir ao Senhor e o Senhor ter prazer.
Eu não quero dar jeitinho naquilo que é para ser feito para a tua glória, não. Quero fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça. Eu peço perdão ao Senhor. Peço perdão ao Senhor pelas amarras que eu ainda tenho. Eu quero pedir perdão ao Senhor ainda por causa das fortalezas que eu tenho permitido existir ainda no meu caráter, na minha personalidade, quando eu já deveria ser alguém muito diferente, mais acessível, mais disposto. Trabalhe em mim, Senhor, Espírito Santo. Trabalhe em mim, Senhor. Eu quero que tudo aquilo que há em mim e que atrapalha seja arrancado, retirado de mim, mas eu sei, sou eu que tenho que jogar fora. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, eu agora venço, eu rompo agora com toda indisposição, com toda ação de rebeldia na minha vida, com toda ação de insubmissão na minha vida. Eu, em nome de Jesus, rejeito aquilo que me incapacita de ser o servo segundo o coração do Senhor, em quem o Senhor invista para o louvor da tua glória. Eu entendi. Eu não posso ser servo do Senhor e ser ladrão. Eu entendi. Eu não posso ser servo do Senhor e ser omisso. Eu entendi. Eu não posso ser servo do Senhor e escolher segundo a conveniência, porque o servo serve com alegria e o Senhor espera que eu sirva com a razão, com a lógica, com alegria, porque eu estava morto e condenado ao inferno após essa existência, viver separado eternamente do Senhor. Mas para que eu não viva isso, foi preciso que o Senhor Jesus pagasse o preço total da minha dívida de pecado lá na cruz. Eu me entrego ao Senhor como servo, como serva, para servir a tua glória.